Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Panorama Macro. Hoje é dia 26 de agosto, segunda-feira, um dia bastante importante, já que na última sexta-feira o Federal Reserve anunciou a tão esperada redução de juros na economia americana. Para vocês entenderem a importância dos juros para a economia, os juros basicamente vão representar ali um acelerador ou um freio para a economia. Para a realidade americana, juros a 5, 5,5% são extremamente restritivos. Então, quer dizer, eles servem para frear a economia. E isso só aconteceu porque desde ali da crise do Covid, o mundo teve uma série de problemas, crise de logística, né, quebra da cadeia de logística, queda dos meios de produção, injeção de dinheiro na economia, que ao mesmo tempo em que as fábricas estavam fechadas, as pessoas estavam com muito dinheiro para gastar, então isso gerou a maior inflação dos últimos 30 anos. Sempre que há um grande aumento de inflação, principalmente num cenário em que os bancos centrais consideravam que aquela inflação alta era passageira e acabou não sendo, então eles tiveram um grande erro na percepção dessa inflação, o mercado imaginava que os juros já começariam a reduzir a partir de março, mas isso não aconteceu porque a inflação vinha persistente, o mercado de trabalho bateu nas mínimas históricas, próximo ali de 3,5%, e só agora que a inflação começou a voltar para a meta do Banco Central e o mercado de trabalho começou a subir o nível de desemprego ligeiramente. Então, vamos analisar as falas do Jerome Powell. Então ele coloca aqui que, no geral, a economia continua a crescer em um ritmo sólido, os dados de inflação vêm reduzindo, vêm diminuindo aqui o risco de alta e, em compensação, os riscos para o nível de desemprego aumentaram. Então, o Federal Reserve tem basicamente duas funções. A primeira dela é controlar a inflação e a segunda é manter o nível de pleno emprego. Então, aparentemente, o primeiro risco foi controlado e agora ele precisa começar a se preocupar com o nível de desemprego. Só que qual é o grande problema? Qualquer ajuste na política monetária, que é essa função do Fed quando ele aumenta ou diminui a taxa de juros, não tem um efeito imediato. Ele vai levar ali entre 6 meses e 2 anos para gerar um efeito real na economia. Então, o grande medo do mercado nesse momento é que os juros tenham sido mantidos altos por tanto tempo que a economia já está caminhando para uma recessão e talvez seja tarde demais para uma redução dos juros nesse momento. Então, se a gente fosse colocar isso visualmente, seria o seguinte: o mercado subiu, manteve um topo que pode ser simbolizado aqui pelo nível de desemprego super baixo, níveis históricos, né, lá por volta dos 3,5%. E agora ele pode caminhar para uma recessão profunda ou só para uma leve recessão, chamado soft landing, para então voltar a subir. Se esse primeiro cenário aqui de soft landing acontecer, esse cara aqui vai ser considerado o presidente do século, né? Presidente dos bancos centrais do século, porque ele simplesmente conseguiu surfar a maior crise da história, talvez ali durante o Covid. Ele conseguiu impulsionar a economia americana não só cresceu, como ela cresceu muito mais que o resto do mundo, e ainda por cima conseguiu fazer isso sem gerar uma grande crise, como era esperado no começo. Então aqui nas palavras dele, chegou a hora da política se ajustar. No caso aqui, política monetária. A direção da viagem é clara e o momento e o ritmo dos cortes dependerão dos dados recebidos. Quais dados são esses? Os dados de inflação e os dados de desemprego. Então o mercado está de olho nisso para saber se estamos caminhando para esse cenário ou para esse de uma recessão profunda, certo? Por que isso é importante? Porque dependendo do que o mercado achar que vai acontecer, nós vamos ter um caminho ou outro para a montagem das carteiras. Olha um exemplo disso quando nós observamos a movimentação do mercado nos últimos dias. Deixa eu puxar aqui um gráfico. Olha só isso aqui. O IWM, ele é o índice de small caps, né, de micro caps, das pequenas empresas.
Por que que elas subiram muito mais do que o resto? Olha, nesses últimos dias ela subiu quase 4%, enquanto a média do mercado subiu 1,5%, 1,2%, 1,09%. Isso já é uma reação a essa mudança da política monetária e uma mudança do que o mercado imagina que vai acontecer no futuro. A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Outro ponto importante é o seguinte, ó. O mercado já precifica uma queda de pelo menos 1% nesse ano. Então ele já considera que hoje a taxa que está em 5,3 pode vir para 4,2. Então uma grande perspectiva de queda na taxa de juros. Então nós vamos ter setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses para cair 1,05% até o final do ano. Isso tem um grande impacto em vários setores, mas outro ponto muito importante. Enquanto o ciclo econômico se movimenta aqui de acordo com dados econômicos reais, o ciclo do mercado, né, o ciclo de alocação do mercado, dos fundos, dos ETFs, dos investidores de um modo geral, eles basicamente são pagos para tentar adiantar o que vai acontecer. Porque depois que a informação já é dada, todo mundo já sabe, você perde a vantagem naquele investimento. Aquele investimento já é caro. Então, basicamente, os gestores são pagos para adiantar esse ciclo. Então, o ciclo do mercado ele é adiantado em relação ao ciclo real. Se o mercado acredita que vai cair 1%, ele já começa a se adiantar nessa alocação, buscando os setores que mais vão se beneficiar nessas condições de mercado. E qual foi a reação da última sexta-feira? Primeiro foi um movimento considerável de alta, está aqui nessa barra representado, mas não foi um movimento assim estrondoso, né? Algo tão fora do normal. Foi um movimento bom, positivo, mas não que tenha gerado uma reação assim absurda no mercado. O mercado ainda está cauteloso em relação a todas essas movimentações, justamente porque o cenário não é claro. Ainda não é certo se nós teremos uma recessão profunda ou só um soft landing, como eu comentei aqui no início do vídeo. E aí a reação do mercado foi como essa que eu já mostrei para vocês. O Russell 2000, que são as empresas pequenas, teve uma reação muito mais forte do que a média do mercado. Isso aqui já era algo esperado. Para quem acompanha os meus vídeos, para quem acompanha as minhas análises lá pelo Instagram, sabe que eu já vinha falando há bastante tempo que o perfil das empresas que estavam performando bem estava mudando. Antes nós tínhamos as Magnificent Seven, né, aquelas empresas grandes de tecnologia, famosas, e elas estavam perdendo espaço para o Russell 2000, as empresas pequenas, as small caps. E isso agora só se confirmou nesse movimento. Futuramente, o que a gente imagina que possa acontecer, e isso fica bem visível até em relação à reação do dólar, é o seguinte: os juros altos nos Estados Unidos, eles acabam funcionando como um sugador de dinheiro ao redor do mundo, já que com os juros altos no país mais forte do mundo, no porto seguro do mundo, os países emergentes perdem dinheiro que vai para os Estados Unidos ficar em renda fixa. Se você pode pegar 5,5% investindo em tesouro americano, que é o tesouro mais seguro do mundo, por que você vai arriscar colocar na Colômbia, no México, no Brasil, na Turquia, que são países que têm muito mais risco? Então, da mesma forma, quando os americanos dizem, olha, nós vamos começar a reduzir juros, a reação natural do mercado é o dólar perder força, porque esses investidores que iam para os Estados Unidos começam a sair e eles voltam a investir em países emergentes que ou têm juros ainda mais altos, caso do Brasil, por exemplo, que não só tem juros ali de dois dígitos, mas tem a perspectiva de aumento de juros. Então, os Estados Unidos derrubam juros enquanto o Brasil sobe juros. Isso aqui fica muito atrativo para esse investidor estrangeiro tirar dinheiro dos Estados Unidos e levar para o Brasil. Então, um bom ponto para o Brasil nesse sentido. Mas, no momento em que nós temos revisão de crescimento americano para alta, então já é esperado que os Estados Unidos cresçam 2,5% nesse ano. Aqui na perspectiva da Bloomberg,
esse crescimento é ainda maior. Mesma coisa para o Brasil, então previsão de crescimento para o Brasil de 2% e queda do nível de desemprego no Brasil. Então ele chegou a bater 11% ali em 2022 e já está agora caminhando para os 7%, que é um nível bastante baixo para os padrões brasileiros. O ouro, que normalmente é um porto seguro também nesses momentos de inflação alta, de risco geopolítico e tudo mais, ele vem tendo uma grande procura pelos bancos centrais. Isso aqui é muito influenciado pela postura de bancos centrais como o da China, da Rússia, né? Países que se assustaram com a postura geopolítica dos Estados Unidos quando ele congelou ativos russos após a invasão da Ucrânia. Então, desde então, muitos bancos centrais, principalmente aqueles não alinhados aos Estados Unidos, vêm se precavendo, comprando ouro e saindo do dólar como reserva. Então, por isso que a gente começa a ver uma procura tão contínua, tão persistente do ouro, mesmo num cenário global de redução da inflação. E o que é importante vocês entenderem? No momento em que nós vamos alocar, no momento que nós vamos montar a carteira, existem aqueles que montam uma carteira média, que funciona ali, que a gente chama de all-weather, para todas as estações, e essa carteira vai responder mais ou menos estável, independente do cenário econômico, porque ela é tão diversificada que nos momentos de pico, quando você tem ali alguns ativos que performam muito bem, subindo muito forte, você vai ter outros que empurram essa rentabilidade para baixo. Então, no conjunto, essa carteira vai estar sempre aqui na média, né? Já o nosso perfil de carteira, ele vai buscar uma forma um pouco mais enviesada. Nós aceitamos alterar, mexer um pouco mais na carteira para buscar os melhores ativos. Vamos supor, quando ele está aqui nessa faixa, nós queremos os ativos que performam melhor em momentos de grande crescimento econômico. Nos momentos de crise, quando o mercado começa a cair, quais são os ativos que caem menos ou que consigam até subir num cenário ruim? Então, a nossa carteira vai sempre sendo ajustada, inclusive para, em determinados momentos, nós ficarmos zerados em bolsa, sem ações na carteira e aplicados em renda fixa, se o cenário não é muito claro. Foi exatamente isso que nós fizemos cerca de 3 semanas atrás, um pouco antes da queda tão acentuada do mercado. Nós zeramos, deixamos a renda fixa e não acompanhamos toda a queda que aconteceu. Isso não significa que a gente vai acertar 100% do tempo, mas é um modelo que, para um investidor pequeno, que tem agilidade, que tem essa maleabilidade, funciona muito bem e traz um grande aumento na rentabilidade. E quando a gente considera os ciclos econômicos, olha que interessante, né? Hoje a gente está num cenário de transição entre esses dois, né? Nós tivemos aqui queda no desemprego, até 3,5%, um recorde de baixa, como eu comentei, e agora vem aumentando o desemprego, ainda que de forma bastante ligeira. O aumento da renda, o aumento das vendas, o aumento da produção, a gente pode dizer que já chegou próximo de um pico e a tendência é ele normalizar, né? E é justamente isso que o mercado imagina que vai acontecer nesses próximos meses e por isso que ele já antecipa essa movimentação de queda de juros. E aí, como que foi a mudança na performance setorial nesses últimos dias, né? Mais uma vez, olha, o índice de small caps e micro caps, por exemplo, na sexta-feira, fechou aqui com 3% de alta, 3,8% de alta, enquanto o S&P subiu 1%. Quando a gente olha a performance anual, nós vemos que foi o contrário. Olha, esses dois índices de small caps e micro caps foram os que menos subiram, enquanto o S&P subiu 18%, enquanto o Nasdaq subiu 17%. Então, isso aqui pode mostrar, pode dar uma indicação dessa mudança no perfil das empresas que tendem a performar melhor no próximo ciclo. Percebem? Aqui ele já está correndo atrás do prejuízo, o mercado, o dinheiro, né? Está saindo daqui e migrando para cá, para as small caps, para as empresas pequenas. Da mesma forma, olha, real estate, que vinha muito amassado, subiu bem na sexta-feira, porque já se antecipa a essa queda de juros. Se tem queda de juros, tem
redução no custo do financiamento, então você tem mais vendas acontecendo. Tecnologia, teve ali algumas empresas subindo muito bem. Consumo discricionário. Por que o consumo discricionário? Você tem dois tipos de setores, né, de consumo. Um é o consumo básico, de uma cesta básica, de pasta de dente, shampoo, comida básica, e o outro é o consumo discricionário, que vai entrar aquilo que você gasta muito nos tempos de bonança, né? Carro, celular. Então, essa é a diferença entre os dois tipos de consumo. Você tem consumo discricionário e você tem o consumer staples, que é esse consumo básico. O consumo discricionário subiu quase 2%. Já o consumer staples subiu 0,28%. Percebem essa indicação? O que o mercado está mostrando? Olha, se vai reduzir os juros, eu vou sair desse setor aqui, que é um setor defensivo. Quer dizer, o que você não vai deixar de consumir no momento de crise? Isso que eu falei, né? Consumo básico. Mas no momento de juros baixos, de aumento dos gastos, você vai partir para comprar consumo de fato. Apple, Amazon, Tesla, carro elétrico, carros de modo geral, o consumo daquele que você gasta dinheiro de fato com supérfluos. Então, esse tipo de movimentação dos setores diz muito sobre o que o mercado está interpretando dessas situações. Então, dessa forma aqui, a gente vai fazendo essa interpretação do que o mercado vai fazer. O mercado agora já abriu, hoje o mercado vem em queda aqui de 0,25, então ele ainda está no momento de entender melhor o que está acontecendo. Deixa eu aumentar aqui a tela para melhorar. Acho que assim fica melhor. Então ele não está conseguindo manter aquele ímpeto que foi iniciado na sexta-feira. No entanto, quando nós olhamos aqui outras oportunidades, olha, oportunidades específicas que foram abertas, nós vemos setor de tecnologia, de semicondutores, que foram os grandes líderes do último ciclo, caindo forte. Ó. SMCI caindo 6,5%, NVIDIA caindo 2%, ARM caindo 4,8%, AMD 2,5%, AVGO, Broadcom 3%, Tesla caindo 3,3%. Então, isso começa a trazer esse desafio de alocar nesse momento. Nós tivemos várias empresas boas que subiram muito, então elas perdem um pouco da atratividade. As empresas que foram líderes no último ciclo tendem a não ser as líderes no próximo. Então, muita gente ainda está pensando em comprar NVIDIA, Tesla, aquelas empresas que mais subiram, e provavelmente isso não vai acontecer de novo, ainda que o mercado seja soberano. E se ele der os sinais de que essas empresas vão continuar, esquece o que eu falei, porque eu vou voltar a alocar nessas empresas. Mas nesse momento, nós estamos com uma alocação baixa ainda. Né? Nós não voltamos a ter 100% do patrimônio de ações alocado. Justamente porque esses momentos de transição, né, a gente tinha muito claro o cenário anteriormente, o mercado se posicionou, ele já esperava essa redução de juros, quem já vinha posicionado colheu os frutos, e agora é o famoso sobe no boato, cai no fato. Isso acontece muito e é essa a explicação. Ele antecipa os movimentos que são esperados no futuro. E aí a gente observa que mesmo empresas que estão muito bem economicamente continuam caindo muito forte. Aqui na lista americana, por exemplo, se a gente olha Microsoft está em queda, Amazon em queda, então não é um dia de alta natural para o mercado. Ainda assim, vão ter setores que estarão performando bem. Vamos olhar quais são? Olha só. Hoje, a gente percebe aqui, olha. Consumer Staples subindo 0,6. Então, quer dizer, de sexta-feira para hoje, inverteu. Né? Está buscando segurança. O setor de tecnologia caindo forte, 0,8, enquanto o resto do mercado está subindo ali ou está estável. O que mais que tem de destaque aqui? Olha só, online retail caindo 4%. Então, o fechamento de hoje vai dizer muito sobre o andamento do mercado para essas próximas semanas. Na minha visão, o mercado não está claro. Setorialmente, não tem nenhuma oportunidade assim claríssima acontecendo, ainda que em ativos individuais nós possamos encontrar algumas oportunidades.
Olhando já alguns ativos que têm uma interferência geopolítica, a gente observa o petróleo subindo 3%. Eu sempre trabalho aqui, quem é meu aluno já deve ter acompanhado, com 3 pontos de referência. Né? Primeiro é um piso na faixa dos $70, um teto na faixa dos 90 e um meio termo na faixa dos $80. Sempre que ele vem se aproximando dos $70 é um ponto de reação do mercado. Dificilmente ele vai cair abaixo de 70 com tantos problemas geopolíticos acontecendo. Então ele acaba funcionando como um ponto interessante de entrada. Minério de ferro, que é muito influenciado pela situação da China, olha, vem numa queda bastante extensa já, né? Chegou a bater ali $220 a tonelada, hoje ele está em $98. Isso porque a China não vem conseguindo reagir nesse momento. O setor de construção civil na China não está mais tão forte. Então, nesse momento, perde muito da atratividade e isso afeta diretamente no Brasil. O cenário de queda de juros, teoricamente, vai afetar positivamente tecnologia, setores que são sensíveis a juros, setores que estão muito endividados. Por isso que as small caps tendem a subir bem nesse cenário. Mas a gente percebe que mesmo hoje, olha, está aqui subindo 0, menos 0,01, o microcap, ETF de microcaps, caindo 0,07, e JR, que é de small caps, também estável, 0%. Então não é um dia direcional para o mercado. Provavelmente o mercado já digeriu aquela movimentação, as palavras do Powell na sexta-feira, e essa semana ele tende a esperar novos dados econômicos antes de fazer grandes movimentações. Por consequência, nós adotamos aqui uma postura ainda mais cautelosa. Como eu comentei, a nossa alocação ainda está baixa. Eu entendo que ainda tem muito espaço, muita coisa para acontecer. E nessas próximas semanas vai ficar um pouco mais claro. Nós gostamos de operar mercado com tendência, né? Mercado que vem seguindo uma tendência forte como ele vinha aqui no passado. Pode acontecer, já que o S&P está próximo aqui de um rompimento das máximas, aqui na faixa dos 564 pontos, né, ou 5.600 pontos no mercado futuro, no S&P futuro. Índice Nasdaq, ele vai reconfirmar a sua força no rompimento dessa faixa aqui dos 485 pontos. Então, temos alguns pontos de referências que precisam ser confirmados nesse momento e eu sigo recomendando cautela na alocação. Não tenha pressa, não tem necessidade de estar 100% posicionado nesse momento. É melhor você manter o seu dinheiro intacto, rendendo ali mesmo que pouco na renda fixa, do que você alocar por ansiedade, o mercado cair, você acabar desvalorizando, perdendo 3, 4, 5% por bobeira. Então, nesse momento, cautela, vai ter um momento de ter uma melhor oportunidade de entrada para o mercado. Vou finalizando por aqui e converso com vocês ao longo da semana. Um abraço.